As 12 criaturas oceânicas mais amigáveis do mundo. Nem todas as criaturas do oceano são tão perigosas quanto o grande tubarão branco. Neste vídeo, observaremos as criaturas do oceano mais amigáveis. Do tubarão-baleia, doces peixes-boi, a uma criatura amigável no número 1, chamada de gigante, e ele faz jus ao seu nome. Inscreva-se rapidamente com o sininho de notificação ativado e dê uma curtida se quiser ver este e outros novos vídeos. 12. Tubarão-baleia. Quando as pessoas ouvem a palavra tubarão, elas entram em pânico instantaneamente porque um tubarão tende a ter uma má reputação. No entanto, nem todos os tubarões são tão perigosos quanto o grande tubarão branco. Um tubarão-baleia, por exemplo, é um tubarão muito gentil que as pessoas não devem temer. O que exatamente é um tubarão-baleia e é um tubarão? Sim, o tubarão-baleia faz parte da família dos tubarões e é de fato o maior peixe cartilaginoso encontrado no oceano. O nome pode confundi-lo, mas os tubarões-baleias são realmente tubarões e não baleias. Eles têm as propriedades características de um tubarão, o esqueleto de cartilagem e fendas de 7 garras em cada lado da cabeça. O tubarão-baleia é um peixe grande e pode atingir em média 8 metros de comprimento, sendo que encontraram alguns que chegavam a 15 metros. Não é pequeno de forma alguma. Você provavelmente ainda está se perguntando por que o tubarão-baleia é considerado amigável. Para falar a verdade, os tubarões-baleia têm 300 fileiras de dentes com um total de 3.000 dentes. Mas não tenha medo, esses dentes são minúsculos e são usados para filtrar comida, assim como fazem as baleias. Portanto, eles não caçam suas presas como outros tubarões. É por isso que os tubarões-baleia não são perigosos para os humanos. Eles não vão atacar as pessoas com o propósito de comê-las. Eles são peixes de bom coração e você pode nadar com eles. Uma coisa que você deve estar ciente é sua cauda gigantesca. Se você chegar muito perto de um tubarão-baleia, o animal pode acertá-lo involuntariamente com a cauda. 11. Peixes-boi. No passado distante, os marinheiros confundiam os peixes-boi flutuando com sereias. Isso ocorre porque os peixes-boi podem flutuar na água em uma posição vertical como resultado. Você só vê suas cabeças projetando-se para fora da superfície da água. Isso ocorre porque os peixes-boi podem flutuar na água em uma posição vertical. Como resultado, você só vê suas cabeças projetando-se para fora da superfície da água. Infelizmente, os peixes-boi não são aparentados com sereias, mas junto com os dugongos pertencem à família das vacas marinhas. Eles são considerados gigantes delicados. Compreensivelmente, você não se sente ameaçado ao ver esses animais desajeitados movendo-se graciosa e pacificamente debaixo de água. Também gostam de se aproximar das pessoas porque são curiosos por natureza e também procuram calor. Embora as pessoas tenham acariciado um peixe-boi de perto, não devemos esquecer que são animais selvagens e que é melhor deixá-los sozinhos. Se os peixes-boi tiverem um filhote e quiserem protegê-lo, eles nadarão entre o intruso e o filhote. Quando eles se sentirem ameaçados, eles irão nadar para longe com pressa. Um peixe-boi não foi feito para atacar nada nem ninguém. Seu melhor comportamento defensivo é fugir. Eles também estão muito bem adaptados à vida subaquática e podem fechar as narinas. O peixe-boi precisa vir à superfície pelo menos uma vez a cada 20 minutos para respirar. Se ele quiser tirar um cochilo, ele precisa fazer isso entre 2 respirações. Ele também alimenta seus filhotes debaixo de água. Eles são herbívoros, vivendo de diferentes tipos de gramíneas e plantas. Os peixes-boi são grandes animais subaquáticos que podem atingir um comprimento de cerca de 4 metros e um peso de 590 quilos. 10. Tubarões-martelo. Mais um tubarão que as pessoas não devem temer é o tubarão-martelo. Parece assustador devido ao formato único de sua cabeça, mas é seguro dizer que a maioria dos tubarões-martelo não representa perigo para os humanos. No total, existem 9 espécies de tubarões-martelo e sabe-se que 3 delas atacaram um ser humano. Elas são o tubarão-martelo recortado, o grande tubarão-martelo e o tubarão-martelo liso. Em geral, os ataques de tubarão-martelo em humanos são extremamente raros. Mesmo os mergulhadores que nadam perto desses tubarões tendem a não correr perigo. Quando um tubarão-martelo se sente irritado, ele dá sinais de alerta antes de atacar. Qualquer mergulhador experiente sabe reconhecer esses movimentos selvagens e sabe como reagir.
Esses tubarões podem crescer entre 90 centímetros e 6 metros de comprimento e pesar entre 3 kg e 580 kg. O tubarão-martelo é a maior e mais conhecida variedade. Ocasionalmente, esse tubarão tem tendências canibais porque podem comer outros tubarões-martelo, incluindo seus próprios filhotes. As outras espécies costumam se alimentar de outros peixes, lulas, polvos e crustáceos. 9. Golfinhos. Esta lista estaria incompleta sem os golfinhos. Os golfinhos são talvez os animais mais amáveis do oceano e muito populares entre os humanos. Talvez seja a sua inteligência e habilidades sociais avançadas que os tornam tão amados. Eles se dão bem com outros animais, exceto peixes. Em quantas ocasiões os golfinhos fizeram amizade com outros animais além de sua própria espécie? Você provavelmente conhece o filme sobre Roxane, o golfinho que se tornou amigo de Zeus, o cachorro, mas os golfinhos também fazem amizade com outros animais na vida real. Os golfinhos não têm medo de pedir ajuda. Eles são animais que confiam nos humanos e, se necessário, eles se aproximam de humanos para obter ajuda. Isso aconteceu quando um golfinho nas águas de Kona, no Havaí, se aproximou de um mergulhador porque ele tinha um anzol em sua nadadeira. O golfinho posicionou-se na frente do mergulhador para que ele pudesse remover o anzol de sua nadadeira. Por outro lado, os golfinhos também ajudam outros animais quando estão em perigo. Em muitos casos, eles resgataram ou protegeram pessoas de, por exemplo, ataques de tubarões. No entanto, os golfinhos também resgataram ou protegeram baleias. Em suma, os golfinhos são por natureza não apenas gentis, mas também socialmente engajados. 8. Leões marinhos. Em 2017, tornou-se viral um vídeo de um leão marinho que puxou uma menina do cais. O vídeo mostra como o curioso leão marinho observa as pessoas no cais e as pessoas olham para ele com admiração. De vez em quando, ele vem à superfície com a cabeça e se aproxima do cais. A certa altura, a menina senta-se de costas para ele e, de repente, o leão marinho ataca. O animal agarra a menina pelo vestido inesperadamente e a arrasta para a água. Pessoas que antes pensavam que os leões marinhos são sempre amigáveis ficaram bastante chocados quando viram este vídeo. Os leões marinhos são muito inteligentes por natureza e bastante calmos. É por isso que costumavam ser treinados para trabalhar em circos. Em alguns centros aquáticos, você ainda pode encontrar um leão marinho treinado ocasionalmente. Ataques de leões marinhos em humanos raramente ocorrem. No entanto, quando as pessoas se aproximam muito deles, dentro de uma faixa de cerca de 2,5 metros, pode se tornar perigoso. Os humanos podem pensar que os leões marinhos são muito brincalhões como as lontras marinhas. Embora isso seja verdade até certo ponto, o problema é que um leão marinho brinca rudemente e isso pode ferir um ser humano. Os machos também são bastante agressivos quando se trata de defender seu território. Se você não sabe nada sobre leões marinhos, deve apenas admirar essas grandes criaturas marinhas de uma distância segura. 7. Baleia beluga. Alguns especialistas marinhos acreditam que a baleia beluga é mais amigável do que 1000 golfinhos juntos. Eles pensam que sabem que os golfinhos às vezes brincam muito duro e são observados atacando sua própria espécie. Segundo eles, a baleia beluga é a vencedora quando se trata da criatura marinha mais amigável do mundo. Eles afirmam isso porque as baleias beluga socializam com sua própria espécie pacificamente. Além disso, elas passam muito tempo juntas dentro de seu grupo e às vezes migram para outros grupos de baleias beluga. Isso aumenta o tamanho do grupo. Além disso, devido às suas expressões faciais, as baleias beluga podem expressar como se sentem. Ao contrário de todas as outras espécies de baleias, as baleias beluga podem mudar o formato de seus lábios para criar uma gama de recursos e sons expressivos. Abaixo da camada oleosa, elas têm lentes acústicas em suas testas que ajudam essas baleias a se comunicarem. Você sabia que a baleia beluga também é chamada de canário do mar? Acontece que essa baleia pode fazer um som de alta frequência para se comunicar, semelhante ao som dos pássaros. 6. Lontras marinhas. Existem 13 espécies de lontras identificadas. Elas podem atingir o tamanho de 122 centímetros e pesar quase 14 quilos. A maioria das pessoas considera a lontra uma criatura benigna. As lontras tendem a deixar as pessoas sozinhas em geral. Portanto, elas não representarão uma ameaça se você encontrar uma por acidente.
No entanto, elas mordem e podem lutar com a cauda, então não as provoque, porque pode se tornar perigoso para você. As lontras podem reagir agressivamente se necessário. Especialmente se protegem seus filhotes, elas podem mostrar comportamento territorial. Se não houver ameaça, é altamente improvável que uma lontra o ataque. Podem parecer macias e fofinhas, o que dá vontade de brincar com elas, mas não se deve esquecer que são animais selvagens. Elas têm dentes poderosos e também uma mordida forte. Portanto, quer você veja uma lontra em terra ou no mar, mantenha uma distância segura de pelo menos 50 metros e nunca se sinta tentado a alimentar lontras marinhas. Graças à sua aparência doce e natureza brincalhona, é difícil acreditar que as lontras são perigosas. Mas se forem provocadas ou se sentirem ameaçadas, podem se defender. Por isso, tenha cuidado. 5. Orca ou baleia assassina. A orca também é conhecida como baleia assassina. Este nome é um tanto exagerado e até injusto. Embora sejam animais carnívoros, as orcas não comem gente. Em geral, nem tentam atacar pessoas. Não se sabe o porquê disso, talvez porque não nos parecemos com as fontes de alimento que comem diariamente, ou simplesmente porque não somos saborosos. Mas as orcas não parecem ter necessidade de nos caçar e nos consumir, e isso é uma boa notícia. Ao contrário dos tubarões, as orcas só atacam as pessoas quando elas se sentem ameaçadas. Não há registros de orcas comendo humanos. Na maioria das vezes, consideramos as orcas muito amigáveis, pelo menos até onde sabemos. O nome orca vem do fato de que esses mamíferos marinhos têm métodos de caça muito complexos e orientados para equipes. Frequentemente, elas caçam como um grupo bem organizado e usam métodos sofisticados de caça para capturar suas presas. Você sabia que nos referimos a esses golfinhos como os lobos do mar com base na forma como eles caçam? Quando não estão caçando, as orcas passam seu tempo descansando, socializando e viajando com suas famílias. Em um grupo de orcas, você pode encontrar até 4 gerações de membros da família nadando juntos. O próximo animal é um peixe gigante com uma aparência estranha. Para continuar este vídeo, certifique-se rapidamente de que você se inscreveu com o sininho de notificação ativado e deu uma curtida. E agora, o mola-mola. 4. Peixe-lua do oceano ou mola-mola. O mola-mola ou peixe-lua do oceano é um peixe de aparência estranha. Os mola-mola parecem um pouco estranhos porque eles não têm uma cauda real e parece que o peixe consiste em 2 partes. Suas barbatanas se movem simultaneamente, então parece uma raia espinhosa de lado. E você já viu os olhos grandes nesse peixe estranho? Mas espere um minuto, o mola-mola é único à sua própria maneira. É um peixe que estabelece recordes que pode pesar 27 toneladas, pode atingir 3 metros de comprimento e pode crescer até 4 metros de tamanho, medido de uma barbatana a outra. Existem 5 tipos conhecidos de mola-mola. Você sabia que um mola-mola pode aumentar de tamanho 60 milhões de vezes mais do que seu peso ao nascer? Este peixe pode crescer 500 gramas por dia e viver entre 20 e 25 anos. Por serem grandes e de movimento lento, os peixes-lua do mar são sensíveis a uma grande variedade de parasitas de pele. Às vezes, mais de 40 espécies em um único peixe. O peixe-lua do oceano gosta de comer águas vivas, mas essas águas vivas podem fazer com que o peixe-lua do oceano tenha parasitas. Felizmente, o peixe-lua do oceano é carismático e desenvolveu muitos relacionamentos únicos com outras espécies de animais para ajudar a combater os parasitas. O mola-mola tem uma relação simbiótica com uma grande variedade de outras espécies, desde gaivotas até bodiões. O peixe-lua do oceano dá um sinal para essas espécies quando elas precisam de ajuda para limpar a pele. Eles batem suas nadadeiras na superfície para atrair as gaivotas ou perambulam pelas florestas de algas para atrair peixes que as limparão. Mola-mola é curioso por natureza e nada perto dos mergulhadores sem hesitar. Ele passa lateralmente, permitindo aos mergulhadores dar uma boa olhada nele. Esta criatura do oceano representa pouco ou nenhum perigo para os humanos. 3. Cavalos marinhos. Quando você pensa em cavalos marinhos, provavelmente presume que eles são pequenas criaturas marinhas inocentes que não fariam mal a uma mosca. Mas você sabia que os cavalos marinhos podem ser muito perigosos? O quê? Cavalos marinhos? Isso é impossível, você pode pensar. Foi o que eu pensei no início.
Apenas pense nisso por um momento. Afinal, os cavalos marinhos são caçadores eficazes. Quando olhamos para um cavalo marinho, pensamos que ele mal se move e flutua com a corrente. Mas, graças a esse movimento lento, o cavalo marinho pode se aproximar de sua presa sem ser visto e atacar de repente. É muito rápido que você quase nem percebe. Os cavalos marinhos têm uma boca pequena. Alimentam-se de pequenos camarões, crustáceos larvais e outros zooplânctons, que sugam com seus poderosos focinhos tubulares. Eles não têm dentes e não podem morder. Por outro lado, eles não representam perigo para os humanos. Eles preferem viver em recifes de corais de cores vivas, onde podem se camuflar e se sentir seguros. Neste clipe, você pode ver que eles podem pensar em qualquer coisa, como um recife de coral, até mesmo as mãos de um ser humano. 2. Pinguins. Existem 17 espécies de pinguins e todas vivem no hemisfério norte. O pinguim imperador é o maior e pode atingir 114 centímetros de comprimento. São excelentes mergulhadores e podem atingir profundidades de 564 metros sem dificuldade. O mergulho mais longo já medido de um pinguim durou 22 minutos. Tente imitar isso, você não terá sucesso. Eles também são nadadores rápidos com velocidades médias de 6,5 km a 7 km por hora. Os pinguins Gentoo são os nadadores mais rápidos e podem atingir velocidades de 32 km por hora. Quão rápido você pode nadar? Outro fato interessante sobre os pinguins é que eles podem beber água salgada. O quê? Sim, você ouviu isso corretamente. Os pinguins bebem água derretida de poças e riachos quando estão com sede, mas seu estilo de caça e dieta exigem um ajuste de resfriamento. Uma glândula supraorbital acima do olho remove o sal da corrente sanguínea. O excesso de sódio escapa pelo bico ou pelos espirros. Os pinguins são animais sociais que vivem em grupos de milhares. Algumas espécies escolhem um parceiro para toda a vida. Todos os principais predadores que caçam pinguins vivem na água. Essa é a razão pela qual essas aves que não voam se sentem muito mais seguras em terra, perto de pesquisadores e turistas. Eles podem bicar você se sentirem ameaçados, especialmente se você chegar muito perto do ninho deles. Finalmente, nosso número 1 é a criatura marinha que é chamada de gigante, e como você pode ver, essa criatura é gigantesca. Esta é a raia-manta oceânica gigante. Eles chamam essa criatura de raia-manta oceânica gigante por causa dos contos folclóricos sobre raias que derrubaram barcos e envolvendo os marinheiros até a morte. Mas, na realidade, a raia-manta oceânica gigante é um animal amigável. As raias-manta oceânicas gigantes são enormes criaturas oceânicas que se tornam muito grandes. Elas podem atingir um comprimento de 9 metros e pesar cerca de 2 toneladas. Todas as raias têm um corpo achatado que se parece com uma pipa e uma cauda venenosa. No entanto, a raia-manta oceânica gigante não tem espinha dorsal na base da cauda e, portanto, não tem ferrão venenoso. Isso as torna inofensivas para os humanos. As raias-manta oceânicas gigantes são muito curiosas, por isso nadam frequentemente perto das pessoas. Mergulhadores e nadadores podem se juntar à raia-manta oceânica gigante para nadar sem se machucar. Você sabia que as raias-manta oceânicas gigantes têm um cérebro enorme, o maior de todos os peixes? Seu cérebro possui áreas desenvolvidas especialmente para aprender, resolver problemas e se comunicar. As raias-manta oceânicas gigantes são brincalhonas, curiosas e podem até se reconhecer em espelhos. Há pesquisas em andamento sobre o quão inteligentes as raias-manta oceânicas gigantes são. Elas se alimentam de plâncton e pequenos peixes que são filtrados para fora da água. Para fazer isso, elas têm grandes abas carnudas na cabeça que conduzem a água para a boca como um funil. No caso de uma ameaça, esses animais de aparência lenta podem acelerar rapidamente e até mesmo pular alto para fora da água. Independentemente de sua aparência e tamanho aterrorizantes, as raias-manta oceânicas gigantes não são prejudiciais aos humanos. Pelo contrário, eu diria que elas são excessivamente amigáveis na presença de humanos, o que as torna presas fáceis para as pessoas que caçam esses gigantes. As pessoas as caçam por sua carne e ossos de galras, usados na medicina tradicional chinesa. Qual dessas criaturas do oceano você encontrou de perto?
Deixe sua resposta nos comentários. Para continuar a desfrutar dos vídeos com o Top 10, inscreva-se nesse canal agora. Então, rapidamente, pressione o botão de inscrição, ative o sininho de notificação e dê uma curtida. Amanhã estarei de volta com um vídeo novo.